E quem é o grande mentor do cavalo de Troia? É o nosso amigo Odisseu. Mas nós não estamos na Odisseia ainda. E aí é importante falar desse cavalo de Troia, será um tema da aula 5, porque o cavalo de Troia é o cavalo mais famoso do mundo. A gente sabe disso, né? É aquela história em que ele pega mais ou menos 20 soldados, colocam dentro do cavalo e deixa na praia e manda todo o exército voltar e ficar atrás de uma ilha. A armação é a seguinte: chegou um ponto na guerra em que os troianos sabiam que iam perder, então eles fizeram o que se chama a tática do tatu. Fecharam as portas, não saíam para brigar, então ficou o grego lá na planície querendo brigar e os troianos, não, nós não vamos descer. Então, o que é que Aquiles, ou Ulisses, desculpem, eu sempre atrapalho o Aquiles, o que é que o Odisseu fez? Né? O Odisseu, ele resolve armar, e aí você vê o Polimetes, a trama dele. Vamos demonstrar aos troianos que nós desistimos da guerra, certo? Só que não. A gente vai armar uma cilada contra eles. E aí arma uma cilada. Em que consiste a cilada? Isso aí para vocês entenderem como é que funciona a mente desse cara. A gente vai fazer o seguinte: vocês vão queimar todo o acampamento, queimar tudo, certo? E vão com seus navios e dar toda a impressão que vocês estão deixando Troia, abandonando. Vocês vão ficar numa ilha e vocês vão ficar aguardando um sinal de fogo na muralha de Troia. Quanto a esse sinal, deixe comigo. O que é que ele faz? Ele chama acho que é o Leu, que é o cara que constrói navios, e diz: Leu, eu quero que você construa um cavalo gigante que caiba mais ou menos 20 guerreiros dentro. O que não é difícil, porque um cavalo é um navio com 4 patas e o pescoço de um cavalo. Então eu faço, sem problema. E aí ele constrói esse navio, chama uns 20 guerreiros bem raiz mesmo, bem fortões, certo? Para ficar lá. E antes disso, ele chama um rapaz e diz assim: olha, a missão mais perigosa agora é que vem aí agora. Quem topa vai receber em dobro o butim da guerra. Aí um rapazinho se apresenta, chama-se Sino. Muita gente não dá importância a esse rapaz, o Sino. E ele diz o seguinte a Sino: Sino, a tarefa que eu vou lhe dar é a mais importante de todas. Para começo de história, você vai receber uma surra aqui agora, certo? A gente vai cortar a sua orelha para sangrar bastante, porque a sua missão é contar para Príamo a história do cavalo. Tudo mentirosa, mas você vai contar, certo? E aí pronto. Dão uma paulada em cima, né, desse rapaz, deixa ele escondido. E aí o que é que acontece? Quando amanhece o dia, os troianos veem o quê? Veem um enorme cavalo, muito grande, de madeira. Na visão dos troianos é um enorme cavalo, e nada dos gregos. Os gregos foram embora. E só tem fogo na praia. Então eles ficam impressionados, né? Então alguns com coragem, vamos lá ver o que é aquilo ali. E quando eles vão olhar para o cavalo, todo mundo fica ao redor do cavalo, admirando que é um cavalo portentoso, né? Nossa, né? Que cavalo é esse? Maravilhoso. Nossa, não tinha escultura, né? Era uma coisa assim de impressionar. Uns diziam, vamos queimar esse negócio, né? Deve ser alguma ziquezira aí. Outros diziam, vamos botar no abismo. Outros, não, vamos levar para Troia. Cada um dava opinião. Ninguém sabia o que aquele cavalo estava fazendo ali na praia, certo? Então, aí vem, descendo o monte, esse sino, trazido por 2 pastores troianos, e esse sino vem gritando: Príamo, 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 gritando pelo nome do rei. Aí o rei está lá, e foi: oh, poupe minha vida. Sim, eu pouparei, mas por que você está gritando meu nome? Eu não vou negar, meu rei, eu sou grego, mas não sou mais seu inimigo, porque eles tentaram me matar. Olha que historinha, eles tentaram me matar. Como assim? Conta essa história direito. O que aconteceu?
O oráculo dizia que para a gente vencer Troia, a gente tinha que roubar o Paládio. O Paládio era uma estátua de madeira de Atena. Só que Odisseu, isso Odisseu dentro do cavalo, ouvindo tudo, né? E o sino contando. Só que Odisseu foi lá com Diomedes, matou os soldados que guardavam o paládio e pegou no paládio com as mãos de sangue. Isso não pode, viu, gente? Na Grécia, se você tocar em qualquer estátua de Deus com a mão de sangue, você morre. Você paga caro, né? Isso é imperdoável. Existe um. E aí o sino está dizendo, o Odisseu fez isso. E quando ele trouxe o Paládio, achando que a Atena ia ficar agraciada, a Atena começou a odiar a gente. E desde esse dia, Atena se voltou contra nós. E quem descobriu isso, que nada deu certo. Tudo que a gente fez depois desse dia, que o Odisseu pegou o Paládio de Atenas, de Troia, entrou sorrateiramente em Troia por uma fresta e roubou. Desde esse dia, a gente começou a cair, meu rei. A gente nada deu certo. E quem descobriu isso foi o nosso adivinho, o Calcas, que decretou que Atenas estava zangada com a gente por conta disso. E aí, por conta disso, a gente viu que não ia ganhar, porque o que o adivinho disse, o que Atenas falou para ele, é que a gente não ia ganhar aquela guerra. A gente não vai ganhar a guerra contra a Troia. E que se algum dia a gente voltasse aqui para brigar contra os troianos, teria que fazer muitos sacrifícios para Atena, porque ela estava muito zangada com os gregos. E aí a gente resolveu voltar, eles resolveram voltar. Só que aí Atena saiu com um oráculo. Pelo amor de Deus, primo, você não vai acreditar. O oráculo dizia que se vocês saíram de lá, da Grécia, matando a Ifigênia, agora vocês vão ter que matar um de vocês para poderem voltar. Só que o Calpers não queria dizer quem era, mas o Odisseu, sempre tirânico, atormentou tanto o Calcas, que o Calcas não disse, mas apontou para mim. Eu não fui pegar a estátua, eu não manchei minhas mãos de sangue, mas apontou para mim. E marcaram e quiseram me sacrificar. Eu ia morrer igual a Ifigênia. Ele contando isso, de fato, o sino está todo sangrado, né? Só que aconteceu uma enorme tempestade, de fato, tinha acontecido. Uma enorme tempestade e eu consegui fugir. Então, eles fugiram. E aí o Príamo, muito bem, mas e esse cavalo? Dizem que o Sinon deve ter rido. Caiu na armadilha. E esse cavalo? Para que esse cavalo? E por que tão alto? O Calcas disse que se a gente quisesse o perdão de Atena, nós tínhamos que fazer um cavalo em sacrifício a ela. E tinha que ser um cavalo bem alto para não passar nas portas de Troia, porque senão os troianos iam levar e Atenas ia achar que o sacrifício e que a obra era dos troianos e não dos gregos. Então, a ideia de fazer alto aqui é que ele não entre em Troia, para que ele não passe pelos muros, para que Atenas saiba que o cavalo foi feito pelos gregos como um pedido de desculpas por ter pego o paládio dela com as mãos de sangue. Aí Príamo disse, pois agora é que vai entrar mesmo. E aí começa então, por conta dessa história do sino, quer dizer, o sino estava ali, o Ulisses, ele treinou bem o sino, certo? Então, por conta disso, eles conseguem entrar. Eu vou, na minha aula, no nosso curso, a gente tem um episódio específico, tem muitos detalhes ainda que vai acontecer aí. Eles puxam um cavalo de Troia para dentro, que não era de Troia, na verdade era um cavalo de Atena, certo? Pelo menos segundo a história do sino, era o cavalo de Atena, e vão puxando, fazendo barulho, fazendo festa, porque na cabeça deles eles ganharam.